Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que bom que estamos aqui novamente reunidos na presença de Deus e podendo receber revelação no trono do coração de Deus, para nossas vidas. Assim como a Rita mencionou aqui, nós plantamos uma semente e colhemos muito mais do que aquilo que plantamos. Porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Pai, aquele que tem prazer em nos abençoar. Meus queridos, quando nós se dispomos, colocamos nosso coração diante da presença de Deus, recebemos muito mais do que aquilo que nós viemos buscar. De repente, nessa noite, você está passando por tanta aflição, tanta dificuldade, tantos problemas, tantas situações que você tem orado e colocado diante da presença de Deus, que precisa ser resolvido, que precisa de uma manifestação da glória de Deus, que precisa de um milagre. Mas saibas que se tão somente você colocar o seu coração diante da presença de Deus, coloque isso como se fosse uma semente sendo colocada, plantada na presença de Deus, certamente você vai regar muito mais do que aquilo que você veio buscar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, diante do que a palavra de Deus nos menciona. Você crê nisso? Amém, meus queridos? E, meus amados, eu creio assim que nas nossas vidas nós temos que dar passo de fé, Dar passo de fé é você crer mesmo que a terra esteja seca, que ali você vai plantar e ali você vai colher, que ali você vai jogar uma semente e ali aquela semente vai brotar, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar frutos, aquela semente ela vai produzir naquela terra seca. Assim a palavra de Deus vai nos ensinando, assim a palavra de Deus vai nos motivando, assim a palavra de Deus vai nos ministrando e vai nos dando esse ensinamento, que nós temos que ter fé além daquilo que nós estamos avistando, além daquilo que nós estamos sentindo, além daquilo que estamos passando, além das dificuldades, além dos problemas. Ou seja, não são essas situações que devem impedir de nós chegarmos diante de Deus e receber da tua presença, do teu sobrenatural, da tua graça, do teu milagre, da tua prosperidade, da tua abundância e daquilo que Deus tem reservado para nossos corações. Ou seja, meus amados irmãos, passamos dificuldade na vida, enfrentamos adversidade, mas nós não devemos deixar que essas coisas venham afetar a nossa vida com Deus. Nós não podemos deixar com que essas coisas venham nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas, para nossos corações. Aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus quer manifestar em nossos corações. Nós devemos buscar a Deus não pelo aquilo que temos recebido, devemos buscar a Deus não pelo tempo, aquilo que temos enfrentado, pela dificuldade, não, de maneira nenhuma. Nós devemos buscar a Deus porque Deus é sempre Deus, e Deus sempre será Deus, independente da situação, independente do que se passa em nossas vidas. Deus é o Criador, Deus é o nosso Pai, Deus é aquele quem sonda o nosso coração e nos conhece. Amém? E assim devemos permanecer, assim devemos avançar, assim devemos caminhar na presença de Deus. Já estamos aí na penúltima semana do mês de outubro. Como tem passado rápido, penúltima semana do mês de outubro. Esse ano 2021 passou muito rápido e tem passado muito rápido, os tempos aí. A gente inicia essa semana, quando vê já estamos novamente no novo recomeço, e assim tem ido a nossa vida, assim tem passado a nossa vida. Eu começo a imaginar então nossas vidas, irmãos, como uma grande embarcação, eu e você como um grande barco que estamos navegando aí no caminho, nos mares da vida. E quando nós estamos navegando, muitas coisas adquirimos, muitas coisas recebemos, muitas pessoas se achegam em nossas vidas. E aí há um grande, porém, aí dá um grande questionamento. Aí há uma grande situação sobre a qual nós devemos nos atentar, porque muitas vezes recebemos pessoas, recebemos coisas, recebemos palavras, recebemos situações em nossas vidas sobre o qual isso vai afetar a nossa embarcação. E a palavra de Deus tem nos ensinado quanto a isso. O que você tem recebido na sua vida? Quem você tem recebido na sua vida? O que você tem guardado em seu coração? O que você tem deixado afetar essa embarcação chamada vida, que Deus te deu? Muitas vezes as situações, muitas vezes os problemas, muitas vezes pessoas, muitas vezes lembranças, mágoas e tantas outras coisas, viemos deixar com que entra na nossa embarcação, entra na nossa vida, e isso tem afetado a nossa comunhão com Deus. Isso tem nos afastado da presença de Deus. Isso tem nos dado um ensinamento sobre o qual não nos deixa avançar, progredir, receber de Deus aquilo que Ele tem para nossos corações. Quem você tem deixado entrar na sua embarcação? Quem você tem deixado, ou o que você tem deixado entrar na sua vida? Nós devemos nos atentar quanto a isso. De repente é uma pergunta muito simples, de repente é uma pergunta que você já fez algumas vezes na sua vida, mas muito mais do que
recebemos essa pergunta para nossas vidas, devemos analisar cada ponto, porque isso vai definir toda a nossa vida. Isso vai definir toda a nossa vida, não somente no tempo que passarmos aqui na terra, mas na nossa vida eterna. Aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, aquilo que nós deixamos entrar na nossa embarcação chamada vida, né? Isso vai definir o que vai ser de nós, vai definir o nosso futuro, vai definir a nossa posição diante das adversidades, vai definir, né, o nosso ser, o nosso caráter, a nossa transformação, o nosso agir diante da presença de Deus, vai definir toda a nossa vida, todo o procedimento, vai definir o final da nossa embarcação. O que vai ser dessa embarcação que estamos carregando na nossa vida? Tantas são as dificuldades, tantos são os problemas, tantas são as situações que se levantam, mas devemos entender e compreender que aquilo que entra na nossa vida corresponde somente a nós, corresponde somente a você. Você escolhe, você define. Você que escolhe quem vai entrar na sua vida. Como está o meu casamento, como está a minha vida financeira, como está a minha vida profissional, como está a minha vida familiar. Eu escolho quem entra na minha vida. De repente estou vivendo um desgaste no meu relacionamento, mas eu escolho quem vai fazer parte dos meus relacionamentos. Na minha vida conjugal, meu casamento está perturbado, está difícil, está complicado, mas eu escolho quem vai participar da minha vida conjugal. De repente a minha vida profissional está uma bagunçada mas eu escolho as posições que eu tenho tomado. É uma escolha minha, é uma escolha sua, é a posição que vai entrar na minha vida, o que vai partilhar, o que vai fazer presente, o que vai estar constantemente manifestando no meu coração, depende somente de mim e de você. É uma escolha sobre a qual nós devemos tomar. Quem ou o que você tem deixado entrar na sua embarcação? Que amizades você tem tomado? Que relacionamentos você tem tomado? Que posição você tem tomado? O que você tem escolhido para a sua vida? Ele diz no livro de Jonas, é a palavra que eu quero mencionar nessa noite, no capítulo 1, no livro de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsas. Desceu a Jope, diz assim, desceu a Jope. Diz mais forte lá, desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsas. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsas. É Tarsas que se fala? Tarsas, né? Para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Amados, eu gostaria que você analisasse bem esse ponto da passagem sobre o qual eu li nessa noite, porque é aquilo que vai definir a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada, os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, é quem ou o que nós vamos escolher para estar na nossa vida, para partilhar das nossas vidas. As consequências, né, são as escolhas que tomamos. As situações, as posições que se levantam são as escolhas que tomamos. O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem escolhido para o seu relacionamento? O que você tem escolhido para o seu futuro? Muitas vezes fazemos escolhas erradas, sofremos as consequências das nossas escolhas e questionamos daí. Questionamos as pessoas, questionamos a situação, questionamos o tempo, questionamos, né, de repente o acontecimento, mas esquecemos que basta somente de mim e de você. Posições sobre qual vamos tomar, escolhas sobre qual tomamos. Devemos ponderar, devemos analisar, devemos entender e questionar e verificar cada situação, para que não venhamos trazer em nossa vida coisas que vêm trazer transtorno, angústia, tempestade, furacões. Vem trazer momentos sobre o qual não conseguimos contornar, não conseguimos agir diante daquela posição sobre a qual estamos tomando. O preço, de repente, que se paga vai ser muito alto. Vemos aqui a história de Jonas, que andou na contramão de Deus. Jonas, ele tomou uma posição contrária daquilo que Deus havia para a sua vida. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas tomou o caminho contrário daquilo que Deus tinha para a sua vida. E a sua desobediência trouxe problemas, não somente para a sua vida, mas para toda uma embarcação. Não somente para a sua vida, mas de repente para a geração que viria, né, posterior. Meus amados, muitas vezes trazemos situações na nossa casa, na nossa família, na vida de nossos maridos, esposas, filhos, parentes, pessoas que nos rodeiam,
Acontece uma grande tempestade devido à nossa desobediência, devido a uma escolha errada, devido a uma posição errada, devido a uma situação errada que nós tomamos. Adão, ele é algo que eu gosto sempre de mencionar, quando eu vou falar mediante esse tipo de palavra, porque Adão, ele tomou uma postura errada. Adão, ele tomou, ele se agiu de uma maneira errada. Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Adão. Deus tinha algo muito grande para aquele homem. Deus tinha um propósito profundo para a vida daquele homem. Tanto que Deus o criou, Deus o alimentou, Deus tinha presença com ele, Deus estava caminhando com ele, Deus lhe dá uma varoa de sucesso, sobre o qual ele ia auxiliar, ele ia lhe corresponder, era para estar presente constantemente em sua vida, um lugar muito belo, um lugar sobre o qual manifestaria a glória de Deus, um lugar sobre o qual manifestava a sua glória constantemente. Ele tinha contato, tinha correspondência, e podia se corresponder a tudo que ali havia, mas teria que ter obediência àquilo que Deus falava em seu coração. E por apenas uma desobediência, ele perdeu o lugar de presença de Deus. Meus queridos, vamos analisar nossa vida, vamos analisar nossos fatos, aquilo que nós temos escolhido para nossas vidas, porque apenas às vezes uma situação pode levar tudo a perder. Adão perdeu o lugar de presença de Deus. Adão perdeu um lugar onde a presença de Deus habitava, onde ele havia comunhão com o seu Criador, onde Deus falava ao seu coração, onde Deus ministrava a sua vida, onde Deus orientava, onde Deus derramava da sua graça. Mas desobedeceu, tomou uma posição errada, sofreu as consequências, perdeu o lugar de presença de Deus. E às vezes porque deixamos uma palavra contrária, uma palavra que vem para confundir, uma palavra que vem para nos tirar da presença de Deus, penetrar no nosso coração, perdemos o lugar de presença de Deus. Às vezes porque fazemos algumas escolhas erradas em nossa vida, direções erradas, posicionamento errado, perdemos o lugar da presença de Deus. Às vezes escolhemos coisas erradas, uma vida errada a ser tomada, e perdemos o lugar de presença de Deus. A questão é que muitas tempestades que passamos são consequências de nossa desobediência. Passamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos problemas, muitas adversidades, e começamos a questionar, começamos a nos perguntar, começamos a colocar isso muitas vezes até diante de Deus, o porquê de tal situação que tem se levantado, tempestade que tem passado em nossas vidas. Mas isso muitas vezes é resultado de nossa desobediência. A palavra de Deus é manifesta, a palavra de Deus nos dá uma direção, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá o caminho a seguir, mas desobedecemos, mas tomamos posição contrária. Quantas vezes de repente na sua juventude, na sua infância, o teu pai te deu uma orientação, o teu pai te deu uma direção, o teu pai te orientou a qual direção ser tomada, qual caminho ser tomado, e você agiu de uma forma diferente, sofreu as consequências quanto a isso. Filho sai direto para a escola e vem direto para casa, e às vezes fizemos o caminho contrário, fizemos outras coisas. Quem nunca fez isso? O filho, não faça dessa forma, age dessa forma, não brinca, não sobe aí, e de repente tomamos posição contrária. E isso muitas vezes temos tomado até o dia de hoje, orientação em cima de orientação, são líderes falando, são pastores falando, são pais falando, orientação que recebemos no nosso dia a dia, mas muitas vezes não queremos ouvir. Muitas vezes não queremos tomar para a nossa vida, achamos que está tudo sob controle, temos o controle de tudo, não recebemos a orientação e sofremos a consequência quanto a isso. É o preço a ser pago pela desobediência. Desobedecemos, não analisamos a palavra que recebemos, não damos uma ênfase, não tomamos como base para nossas vidas. Não, está tudo sob controle. Para Adão estava tudo sob controle, para Jonas estava tudo sob controle. E para você como está? Está tudo sob controle? É preciso que você e eu possamos então entender e analisar cada fato. É preciso e é necessário que você e eu venhamos analisar cada fato e venhamos compreender o que essa palavra quer dizer aos nossos corações. É preciso que, além de nós entendermos e compreendermos aquilo que a palavra de Deus menciona nos nossos corações, viemos assim então procurar a fundo a revelação dessa palavra, para que possamos tomar uma posição segundo a vontade de Deus.
não as nossas vontades, porque muitas vezes damos um jeitinho de manifestar, de transformar, de modificar, de fazer com que aquela palavra que recebemos se encaixe na nossa vontade, e vai muito mais além do que a nossa vontade. Mas essa palavra que eu posso dar uma contornada, e veja bem, se não for dessa forma, mas eu posso fazer assim, e contornamos a palavra de Deus, e mudamos, e modificamos, e pegamos alguns pontos apenas de referência, sem analisar o profundo da palavra de Deus, sem analisar a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, sem analisar o verdadeiramente, meus irmãos, o que a palavra de Deus quer dizer aos nossos corações. Porque verdadeiramente só serás livres, verdadeiramente, a palavra de Deus diz, se compreenderem. Você compreendeu o que a palavra de Deus está nos dizendo. O problema é que muitas vezes nós queremos mudar algo, queremos tirar uma vírgula, queremos tirar um ponto, porque vai ficar mais fácil para mim, vai ficar mais fácil para você. E se eu tirar essa vírgula, e se eu mudar um pouquinho essa frase, e se eu modificar esse ponto aqui, de repente se eu dar uma transformação nessa frase, mas eu posso ler apenas um trechinho e encaixar com o trecho lá embaixo, lá, ó. Fica mais gostoso de ler, fica mais macio, fica mais agradável. Mas é a vontade de Deus. A desobediência nos traz muitas tempestades. A nossa desobediência nos leva para o fundo do poço. Meu irmão, minha irmã, o fato de muitas vezes enfrentarmos adversidade, chegarmos ao fundo do poço, é porque estamos desobedientes quanto à vontade de Deus, quanto à palavra de Deus. E Jonas estava dessa forma. Jonas estava tomando essa posição, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu o que Deus havia lhe falado. E a gente lemos na palavra de Deus, cada vez ele estava mais para baixo, cada vez ele descia mais, cada vez ele estava mais profundo, cada vez a sua vida estava mais jogado para baixo. Quantas vezes nós estamos dessa forma? Mas agora começamos a tomar posição contrária, começamos a fazer a nossa vontade, achamos que tudo é errado, todas as coisas e todo mundo é errado, menos eu. E daí eu começo a descer, é um processo, vou descendo, quando eu me encontro, me acho no fundo do poço. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá. Jonas, no versículo 3, diz assim, ó: desceu a Jope, onde achou uma passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis. Então Jonas desceu a Jope. Deus tinha já algo para Jonas, e ele tomou uma posição contrária. Então onde que ele foi? Desceu, para Deus que ele desceu a Jope. Daí lá no versículo 5, diz assim: desceu ao porão, onde se deitou e dormia ao sono profundo. Daí Jonas, dentro daquela embarcação, desceu aonde? Ao porão, desceu mais para baixo ainda. Daí seguindo adiante da palavra, no versículo 15, vamos descer ao 15, diz assim: então levaram a Jonas a um profundo mar, e cessou o mar da sua fúria, as profundezas do mar, e cessou o mar da sua fúria. Daí desceu ao profundo mar. E é isso que acontece na vida daquele que toma uma posição contrária à vontade de Deus. E é dessa forma que ocorre aquele que toma a direção contrária à vontade de Deus. E é assim que acontece com todo aquele que desobedece uma ordem da palavra de Deus. E assim vai ser, meus irmãos. E assim é, meus amados, todas as vezes que tomarmos posição contrária à vontade de Deus, descemos cada vez mais. É um processo, cada vez estamos mais para baixo. Muitas vezes não analisamos a princípio, muitas vezes não entendemos a princípio, muitas vezes não compreendemos ao certo instante. Mas quando nos identificamos, quando vemos, quando analisamos, já estamos no fundo do poço. E muitas vezes não temos mais força para retroceder, para voltar, para tomar rumo, para tomar uma nova direção, para poder caminhar, se levantar, prosseguir. Porque já estamos tão no fundo do poço que nossas forças já se terminou, já se acabou. É necessário que obedecemos a palavra de Deus, é necessário que compreendemos, é necessário que tomamos como base para nossas vidas. Amados, a história de Jonas, ela define bem um quadro da velha carne de nossas vidas. Ela define bem aquela pessoa que quer ir na contramão de Deus. Ela define bem a posição daquela pessoa que se rebela contra a vontade de Deus. Ela define bem a pessoa que escuta a palavra de Deus, escuta a voz de Deus, tem experiência com Deus, já foi usado tremendamente pela presença de Deus, mas de repente se encontra afastado, de repente se encontra longe da presença de Deus. Porque se a gente abrir o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39, a gente vemos ali que Jonas tinha uma comunhão com Deus. Jonas era conhecido de Deus, Jonas era conhecido como profeta de Deus. Jonas não era qualquer um homem, Jonas era conhecido como profeta de Deus.
E de repente nós analisamos, começamos a trazer a memória, entendemos e começamos de repente a trazer a nossa lembrança várias pessoas que já estiveram na presença de Deus, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que transformou de repente até mesmo muitas vidas. De repente você está aqui nessa noite, está lembrando de um líder teu do passado, está lembrando de alguém que te entregou uma palavra, está lembrando de alguém que de repente lá no começo da sua conversão te ajudou para que você pudesse caminhar nessa jornada na presença de Deus. E hoje você começa a analisar e pensar, mas essa pessoa está tão distante, essa pessoa hoje está afastada, essa pessoa hoje se converteu, essa pessoa hoje não está no caminho de Deus, essa pessoa hoje quer tudo na sua vida mesmo buscar a presença de Deus. E muitas vezes, ou das várias vezes, ou sempre, todas as vezes que nós desobedecermos à vontade de Deus e a sua palavra, é dessa forma que vamos encontrar, meus amados. É cada vez mais longe, é cada vez mais afastado, é cada vez mais perdido, é cada vez nós nos sentimos mais desencorajados a buscar a presença de Deus. E são os problemas, são as dificuldades, são as situações que vêm se levantando, isso vem nos afastando de Deus. E muitas vezes questionamos isso como o ponto principal, mas o fato é que nós deixamos de caminhar com Deus, porque a palavra de Deus diz que enquanto nós caminhamos com Deus, nós vamos passar adversidade, nós vamos passar por problemas. E diz que muitas vezes nós vamos cair, está lá no livro de Salmos, muitas vezes nós vamos cair. Mas a palavra de Deus diz assim, que todas as vezes que você cair, Deus vai te segurar pela mão. Deus vai segurar pela mão. Eu vou cair, mas Deus vai me segurar, vai me levantar. Eu vou tropeçar, mas Deus vai estar caminhando juntamente comigo. Vou passar tempestade, dificuldade, aflição, turbulência. Vai ser tantas as dificuldades que vão se levantar na minha vida, mas Deus vai estar ali comigo. Ele vai me fortalecer. Agora, quando eu entro em rebelião com a palavra de Deus, quando eu me afasto da presença de Deus, quando eu desobedeço a sua palavra, aí eu perco o lugar de presença de Deus. E sem a presença de Deus, não posso chegar a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, não chegarei a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, eu me torno volúvel ao pecado. E aí as coisas vão se tornar normal. Aí as coisas vão se tornar frágil na minha vida, porque eu estou longe da presença de Deus. Adão estava num lugar de comunhão com Deus. Adão estava num lugar de presença de Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Adão, ele via Deus constantemente na sua vida. Adão falava com Deus. Adão tinha poder entregado na sua vida diretamente do trono de Deus para a sua vida. Adão, ele recebeu ordem para governar e estar no jardim, aproveitar tudo que ali tinha. Éden era um lugar de presença de Deus. Adão desobedeceu à voz de Deus. Adão estava fora do lugar de presença de Deus. Meus queridos, muitas vezes nós estamos fora do lugar da presença de Deus, porque não queremos ouvir a voz de Deus. Não queremos receber a palavra, que muitas vezes vem como frecha, muitas vezes machuca, muitas vezes é dura, muitas vezes é forte, muitas vezes traz sofrimento, porque tem que haver transformação, porque tem que haver modificação, porque eu tenho que tomar uma posição nova. Mas eu não quero, então é melhor eu mudar. Vamos tirar essa vírgula, vamos tirar esse ponto, vamos encaixar isso aqui e ali, vamos ler só esse trecho, porque se eu ler todo o contexto, vai me dizer algo que eu não quero ouvir. A história de Jonas define bem o quadro da velha carne. A carne que nós, muitas vezes, ela quer se manifestar, muitas vezes ela quer vir trazer de volta à tona algumas coisas, muitas vezes ela quer retroceder, muitas vezes ela vem tomar posição em nossas vidas. O profeta Jonas, ele recebeu um chamado de Deus. O profeta Jonas recebeu uma palavra de Deus. O profeta Jonas recebeu uma direção de Deus. Nínive era a vontade de Deus para Jonas. E Jonas estava indo para onde? Para Tarsis. Nínive era a vontade de Deus. Meus amados, muitas vezes nós estamos indo para Tarsis, porque estamos indo na contramão de Deus. Estamos indo contra a vontade de Deus. Muitas vezes a direção que tomamos para nossas vidas está sendo Tarsis, e Deus está nos chamando para Nínive, mas eu não quero ir para esse lugar. Os ninivitas eram um povo rebelde, era um povo ruim, era um povo que sanguinário, era um povo que não bastava apenas matar. Eles não costumavam apenas matar os seus adversários, seus oponentes. Para eles não se satisfazia apenas fazer isso. Eles venciam os seus inimigos, mas não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam ver correr sangue. Eles queriam ver o povo decapitado. Eles queriam ver um povo correndo sangue sobre a sua face. Eles queriam usar a sua espada para cravar mesmo, para arrancar pedaço, porque era um povo cruel.
Eles não queriam apenas vencer os seus inimigos, eles queriam maltratar os seus inimigos, eles queriam castigar os seus inimigos, eles queriam mostrar que eles são um povo rebelde, um povo forte, um povo que vence e destrói e acaba os seus oponentes. Os ninivitas Jonas recebeu de Deus uma palavra para que pudesse pregar para esse povo, mas Jonas não queria levar salvação para esse povo. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Mas eu não quero fazer isso. Isso é contra a minha vontade. Ah não, me pregar para um povo rebelde e fazer isso aqui, Senhor, agir dessa forma. Ah não, eu não quero isso. E muitas vezes nós somos assim. Queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós fazemos Deus abençoar aquilo que não é a vontade dele. Muitas vezes nós queremos fazer Deus abençoar aquilo que não está de acordo com a sua vontade, mas é a nossa vontade, não é a aprovação de Deus, é a nossa vontade. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra, Deus nos faz fazer algo e nós começamos a questionar: não, Deus, ali não dá, assim eu não posso, dessa forma não, para esse não, vou passar a vez. Porque nós queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer aquilo que muitas vezes não é aprovado por Deus, e queremos fazer que Ele aprova, queremos fazer com que Ele concorde com aquilo que nós achamos que é certo, mas não é a vontade dEle. Então diante disso tentamos fugir, e é impossível, meus irmãos, tentarmos fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus, mas nosso Deus é um Deus onisciente, nosso Deus é um Deus presente, nosso Deus é um Deus onipotente, nosso Deus é um Deus que te conhece o profundo do seu coração. Sabe o que quer dizer o profundo do seu coração? E Deus não conhece apenas aquilo que você está sentindo, Ele conhece o porquê você está sentindo aquilo. Deus não conhece apenas aquilo que você está passando, Ele conhece a situação que levou você a passar aquilo. Muitas vezes nós vemos o exterior. O que é o exterior? Fulano de tal está passando essa dificuldade, né? E porque enfrentou várias dificuldades em sua vida, mas Deus sabe muito mais do que isso. Deus sabe o que levou a ele enfrentar aquela dificuldade, o que realmente está em seu coração. Porque a verdadeira conversão é o arrependimento. Mas não é um arrependimento dizendo: Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração, mas o arrependimento que brota de dentro do coração. É muito mais que palavras lançadas, mas é palavra manifestada, é palavras que saem de dentro do coração para fora. Querido, é a presença de Deus agindo, é o poder de Deus agindo, é o poder de Deus manifestando, é o poder de Deus dando graça, é a direção de Deus fortalecendo, é a presença de Deus, né, sendo derramada em sua vida, faça isso com que você seja limpo, sarado, que você progride, que você avança, que você tenha recebido de Deus revelação, palavra, manifestação, graça, glória, poder, unção, milagre. É a presença de Deus. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de graça. E eu me pergunto novamente: quem você tem deixado entrar na sua embarcação? Consequências vai acontecer, depende daquilo ou o que nós temos deixado entrar em nossa embarcação. Eu gostaria de mencionar rapidinho nessa noite 4 pontos aqui. No versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus, e lançava ao mar a carga do navio. Então, e temeram os marinheiros. Amados, depende quem ou o que nós deixar entrar em nossa embarcação, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir pavor, nós vamos sentir inseguros. Muitas vezes isso vai trazer medo em nossas vidas, porque nós estamos fora da vontade de Deus, porque nós estamos fora daquilo que Deus falou em nossos corações. Porque quando nós seguimos a vontade de Deus, meus irmãos, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, é natural na nossa vida nós sentir medo também. Mas o medo que eu estou dizendo aqui é diferente do medo de você estar seguro na presença de Deus. Deus me deu essa revelação, assim eu vou avançar. Deus me deu essa palavra, assim eu vou, progredir. Deus me deu essa direção, assim, dessa forma eu vou caminhar. É diferente, é você sentir medo, mas falar: Senhor, nos teus braços eu estou seguro, na tua presença eu me sinto seguro, né? Eu estou aqui caminhando por esse vale, eu estou aqui caminhando por esse vale de incerteza, por esse vale das trevas, por esse vale de escuridão, mas a sua presença está comigo, e isso para mim me basta.
é diferente desse medo. Aqui Jonas, né, estava numa embarcação sobre a qual trouxe medo para aquela tribulação, para aquela como fala que tá? Tripulação? Para aquela tripulação. Jonas, ele trouxe medo para aquele povo que estava naquela embarcação, porque aquele povo, eles não estavam vendo que cada vez o mar se agitava mais, cada vez ficava mais difícil conduzir aquela situação, e eles não entendiam o porquê. Quem está na presença de Deus compreende, entende, porque Deus fala ao seu coração, porque o Espírito Santo revela ao seu coração. Eu estou enfrentando dificuldade, eu estou passando por problema, eu estou passando uma momentânea tribulação, mas Deus está no controle de tudo. É a certeza da vitória, é a certeza da conquista. Lá no verso 5 mesmo, continuando, então o primeiro ponto lá, né, são consequências que acontecem para aquele que deixa entrar coisas ou pessoas em sua tribulação, né, que não está de acordo com a vontade de Deus. Então o primeiro traz medo, o segundo lá perde o que se tem, no verso 5 mesmo. O verso 5 diz assim, ó: e lançavam ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Ok, para aliviarem do seu peso. Então, o que o povo começou a fazer ali? O que aquelas pessoas que estavam naquela embarcação começaram a fazer? Aqueles tripulantes começaram a jogar toda a sua, seus objetos, toda a sua embarcação, tudo que estava no navio fora, para poder aliviar aquela embarcação, porque o mar estava agitado, porque o mar estava, né, eles não estavam conseguindo conduzir aquela situação. Amados, quando nós estamos longe da presença de Deus, é dessa forma que acontece. Começamos a perder coisas. Nossa vida começa a ficar difícil, as coisas começam a tomar uma posição sobre a qual perdemos o controle. Preciso vender minha casa, preciso vender meu carro, preciso sair dessa empresa que eu preciso de um dinheiro para pagar uma dívida, para pagar uma situação que eu preciso resolver. Eu preciso levantar o dinheiro e assim preciso fazer um empréstimo. Já foge dos meus cálculos, né, ou do controle, a minha vida financeira, e começo a entrar em apavoro e preciso de alguma maneira conseguir algo, e começamos a desfazer cada vez mais do que temos dentro da nossa vida, dentro da nossa tripulação. E muitas vezes, o pior de tudo, é quando começamos a jogar pessoas que deviam estar na nossa embarcação fora. Comunhão que nós devíamos estar com pessoas, nós começamos a jogar fora. Agora a minha vida começa a tomar um novo rumo, começa a tomar uma direção. Agora eu não posso estar mais perto desse líder. Ele vai vir confrontar, vai vir falar meu coração, tem que estar longe disso. Agora o pastor vai vir cobrar, agora o pastor vai vir me tirar a paz, agora o meu líder vai estar cobrando. Então começa a lançar tudo isso fora e começa a afastar. Saio da presença de Deus, saio da comunhão com os irmãos, saio daquilo que Deus havia preparado para mim, caminhar da célula, dos discipulados, e começa então a tomar uma nova posição. Então perde aquilo que se tem. Terceiro lá, atrai insensibilidade emocional, no versículo 11. Diz assim: disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Veja bem que eles não tinham controle do que estavam acontecendo. Eles não sabiam como agir diante daquilo que estava acontecendo. O que faremos nós para que o mar se acalme? Agora que posição vamos tomar? Agora como vamos agir diante dessa situação? O que vamos fazer para que o mar possa acalmar? Queridos, isso atrai insensibilidade emocional. São pessoas constantes, são pessoas que não têm, né, não conseguem agir diante das situações. São pessoas sem controle, porque está longe da presença de Deus, porque está longe da vontade de Deus, porque está vivendo uma vida em desobediência, porque acarretou várias situações sobre a sua vida que agora já não tem controle, porque deixou que entrasse em sua embarcação pessoas ou coisas que agora está passando por essa situação, porque agora está passando por essa dificuldade e agora já não tem controle emocional. Quarto e último nesse ponto: toda tentativa é em vão. No versículo 13 lá, toda tentativa é em vão. Versículo 13 do capítulo 1 de Jonas diz assim: entretanto os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Não adiantava aqueles homens remar, porque havia um problema que precisava ser solucionado. Não adiantava aqueles homens tentar e vencer aquela tempestade, vencer aquela dificuldade. Não adiantavam eles querer remar, porque quanto mais remava, mais, enfim, aquele mar se agitava, porque tinha algo que precisava resolver. E é assim quando estamos fora da presença de Deus, é assim quando estamos longe da vontade de Deus, é assim quando estamos caminhando contra a vontade de Deus, é assim quando atraímos para a nossa embarcação coisas ou pessoas que não estão de acordo com a vontade de Deus.
remamos e não adianta. Parece que cada vez vamos mais para o fundo do poço. Por mais que tentamos, por mais que buscamos, por mais que tentamos, parece que as coisas não acontecem. Porque precisa algo ser consertado, porque precisa ser algo transformado em nosso coração, porque precisamos tomar uma atitude diante daquilo. Enquanto você não resolver o problema, enquanto você não tirar da sua vida aquilo que está te fazendo mal, enquanto você não tirar da sua vida aquilo que está te trazendo as profundezas, enquanto você não quebrar o conceito do seu próprio ego, enquanto você não quebrar o conceito de uma tradição, de uma religião, de uma postura, de uma palavra maldita que de repente você toma como base para a sua vida, isso não vai adiantar. Você vai se afundar cada vez mais. A tempestade vai aumentar e você não vai vencer. Enquanto não se livrar do que ou quem está no seu barco, a tempestade vai te abalar. A tempestade vai trazer aflição sobre a sua vida. Agora eu quero ir rapidinho aqui, porque o Cris já fez assim, ó. Terminou. Mentira, deu ainda 15 minutos lá. Mas estou terminando já. Agora no livro de Mateus, vamos colocar Mateus lá. Mateus 8. 23. 8:23 diz assim: Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se mar, uma grande tempestade, de forma que as ondas inundaram o barco de Jesus, porém dormia. Seus discípulos aproximaram dizendo, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles lhe disse, por que temeis, ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança, ou calmaria. Aqueles homens se admiravam, dizendo, quem é esse, a quem até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja a história, que eu quero fazer uma comparação diante da história que acabamos de ler aqui. Jonas dormia no barco, sim ou não? Jesus também dormia no barco. Jonas dormia no porão do barco. Jesus dormia na popa do barco. É popa ou polpa? Ele falou polpa, me deixou em dúvida. Popa, né? Popa do barco. Popa, ele é um lugar que muitas vezes fica o controle da embarcação. Popa é o lugar de descanso. Eu estava lendo sobre popa esses tempos atrás, e eu vi que popa é o lugar no navio que mais tem agitamento. Então seja o lugar de descanso do navio. Quando você está no navio, você vai dormir na popa, ali é um lugar de mais descanso, porque é um lugar que tem menos agito, tem menos turbulência, tem menos agitação. É um lugar que você consegue repousar melhor. Então, Jonas dormia no porão, Jesus, porém, dormia na popa dessa embarcação. A questão é que Jesus dormia com confiança. Jesus estava num lugar de controle. Jesus estava sob o controle daquela embarcação. Jesus dormia com confiança. Jesus estava repousando diante da situação. Já a diferença de Jonas, embora ele estava no sono profundo, mas ele estava preocupado com a situação que estava acontecendo. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Jonas, ele estava querendo fugir de uma direção de Deus. Jonas estava querendo fugir de um propósito de Deus. Então Jonas não podia estar dormindo tranquilamente. Embora se encontrava no sono profundo, estava preocupado, cansado de fugir da presença de Deus. Popa é um lugar de descanso. Jesus estava descansando, repousando. Jesus estava sob controle daquela embarcação. Jonas, ele causou aquela tempestade pela sua desobediência. Já Jesus, ele acalmou aquela tempestade. A tempestade ocorria porque Jonas desobedeceu uma palavra. Agora Jesus, ele acalmou uma tempestade. Jesus, ele fez com que o mar se pudesse repousar diante de uma palavra. Amado, Jonas estava prestes a morrer pela sua rebeldia, pela sua raiva e pela sua desobediência. Agora Jesus não. Jesus estava para morrer, mas Jesus estava prestes a morrer por amor. Mas fala, estava prestes a morrer por
Por amor. Jonas estava prestes a morrer, mas porque criou uma raiva em seu coração. Não quero pregar para aquele povo. Desobedeceu à vontade de Deus, desobedeceu uma ordem de Deus. Jesus não. Jesus estava prestes a morrer. Jesus, ele ia para a cruz, mas por amor a mim, a você, a todo aquele que crê. Jesus ia passar pela cruz, mas ele olhou para mim, para você. Vai valer a pena. Por amor, Jesus se entregou por nós. Por amor, Jesus passou pela cruz. Por amor, Jesus morreu na cruz. Por amor. Com Jesus no barco, as coisas se tornam mais fáceis. Vamos enfrentar sim dificuldades, tempestades, situações que se levantam constantemente em nossas vidas, sendo contrária de repente àquilo que nós temos buscado. Mas com Jesus no barco se torna mais fácil. No versículo então levantou-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma calmaria, e fez uma bonança. Então com Jesus no barco traz segurança. Se você está com Jesus em seu barco, na sua vida, estou falando que o barco, falando essa embarcação, nossa vida. Se você está com Jesus na sua vida, isso vai trazer segurança, meu irmão. Não que você não vai enfrentar dificuldade. Eu não estou dizendo aqui nessa noite que acabou os problemas da sua vida. Agora eu não vou ter mais problema financeiro, agora eu não vou mais passar por problema conjugal, agora eu não vou enfrentar mais adversidade nenhuma. Não, vamos enfrentar, estamos sujeitos a todas as dificuldades. Que aquele que crê e aquele que não crê passa. Todo mundo passa. A diferença é que Jesus está no controle. A diferença é que Jesus está na minha vida. A diferença é que Jesus está decidindo por mim. A diferença é que Jesus está lutando por mim. A diferença é que eu estou no controle diante da palavra de Deus e não da minha posição. A diferença é que tempestades virão, mas Jesus está na minha embarcação. Jesus está na minha vida. É essa a diferença, meus amados. Quem está no seu barco? Jonas ou Jesus? 2 lá, recebe bonança, lá no capítulo 20, versículo 26. Ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? E diz lá: então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e lhe fez grande bonança. O que é bonança? Tranquilidade, calmaria, calma. E é isso que acontece. Você vê que tem pessoas que são desesperadas, pessoas que são agitadas, pessoas que ficam muito despreocupadas, angustiadas diante de uma posição. Porque Jesus não está no controle. Meus amados, são inúmeras aflições que as pessoas passam, que o crente e não crente passam. A diferença é você lançar essas aflições diante da presença de Jesus, ou você querer lutar com as suas próprias forças. Eu estou aflito, estou preocupado diante de alguma coisa que precisa ser resolvido. É um teste de uma prova que eu fiz, é o resultado de um exame que eu fiz, é a aprovação do teste que eu vou fazer, que eu vou tomar, é o casamento que virá, e de repente eu começo a lutar com as minhas próprias forças. Não, eu prefiro lançar isso aos pés de Jesus. Eu estou preocupado, mas Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu passo. Jesus vai resolver a sua situação. Jesus está no controle de tudo. Lança isso para Jesus, deixa Ele mover, deixa Ele manifestar, deixa Ele te dar força. Não luta a luta que você não precisa lutar. Tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que Ele vai fazer por nós. E se nós queremos fazer aquilo que Ele tem que fazer por nós, nós vamos nos cansar. Nós não vamos conseguir vencer. Estou já acabando. 3, se maravilha com a sua graça. Versículo 27 diz assim: aqueles homens se admiraram e disseram, dizendo: quem é esse homem a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Querido, eles ficaram admirados com aquilo que Jesus havia feito. E é dessa forma que eu e você vamos proceder. Nós vamos admirar com o que Jesus vai fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Muitas vezes parece que o milagre não pode acontecer. Muitas vezes vemos tempestades acontecer em nossas vidas, mas por fim há resultado, a transformação, a milagre, a graça, porque Jesus age dessa forma. Você quer ver um milagre de Deus na sua vida? Você quer ver um milagre de Deus no seu casamento? Você quer ver um milagre de Deus na sua vida financeira? Você quer ver um milagre de Deus nos seus sonhos, projetos acontecerem? Hoje parece tão distante, hoje parece difícil, hoje parece impossível de acontecer. Não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha vida profissional. Nunca me preparei para nada, não tenho curso algum, não tenho preparação, não tenho estudo, não tem, sinceramente não tem. Diante dessa dificuldade, dessa pandemia, meu salário abaixou e não consigo mais vencer essa dificuldade. Está um caos na minha vida.
mas vou lançar isso na presença de Deus. Senhor, me dê a resposta, me dê direção, me dê instrução, me ensina, me levanta, me motiva, porque tudo vem de Deus e tudo voltará para Ele. Vem dele, vai para Ele. Querido, o segredo de tudo isso está em recebermos a vitória através de Cristo Jesus. O segredo de tudo isso está em entender que Jesus deve estar no controle da nossa vida, no controle da nossa embarcação, no controle daquilo que estamos decidindo, naquilo que tomamos como base para nossas vidas. Enquanto Jesus estiver guiando, estiver direcionando, estiver movimentando a nossa vida, você vai ter sucesso, sempre. Até mesmo muitas vezes que aquilo vai contra a nossa vontade. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos algumas situações, mas isso não vai te fazer aquilo que Deus tem em sua vida, né, se tornar um sucesso ou não. Porque às vezes nós tomamos sucesso apenas aquilo que nós recebemos como milagre ou como recebemos como vitória. Mas sucesso é você estar diante da presença de Deus. Isso está acontecendo na minha vida, mas eu estou no sucesso da palavra de Deus, porque Deus está agindo no meu coração. Deus está transformando, Deus está cuidando, Deus está manifestando da sua glória, Deus está agindo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, na vida dos meus filhos, na vida do marido, na vida da esposa. A gente perdido, a gente angustiado, há problemas, há adversidade, há situações que têm se levantado, mas Deus está no controle, e isso basta, isso basta. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, não sei, ninguém aqui de repente sabe o que você tem passado em qualquer área de sua vida. De repente há aí no seu coração algo guardado que tem te machucado. Muitas vezes você pensou em desistir várias formas, várias vezes. Diversas vezes você tentou desistir, se afastar da presença de Deus, ou não se afastar da presença de Deus, mas muitas vezes tem se sentido isolada, sozinha, no meio de uma multidão, sem saber como progredir, avançar. Agora você não tem mais força para lutar, não sabe nem mais como orar, tem se esquecido de como buscar a presença de Deus. Aquela motivação que antes tinha em seu coração, aquela vontade de vencer, de viver, aquela vontade de buscar a resposta de Deus, tem murchado a cada dia, tem te levado cada dia cada vez mais para baixo, cada vez mais longe de Deus. Você tem descido cada vez mais. De repente não se encontra lá nas profundezas do oceano, mas está lá no porão. De repente você não está no porão, mas já desceu ainda um degrau mais abaixo. Está longe da vontade de Deus. Você já se encontra, de repente lá em Jope, você está fora da vontade de Deus. De repente você está fora do contexto daquilo que Deus está querendo para a sua vida, e você sabe disso. Você sabe o que você tem feito, você sabe o que você tem passado, você sabe as lutas que tem enfrentado, você sabe que está fora do contexto da palavra de Deus. Porque existe luta que passaremos, mas você vai se sentir seguro. Agora tem lutas que estão fora do contexto, porque eu não me sinto seguro, porque eu não me sinto de acordo com a vontade de Deus. Eu sinto que essa luta que eu estou lutando não é minha luta, não é a luta de Deus. Eu sinto que essa luta que eu estou lutando com as minhas forças, mas não com a vontade de Deus. Eu sinto que essa luta que eu estou lutando, foi eu que causei essa situação, devido a pessoas que entrou, ou situações que entrou, ou coisas que entrou na minha embarcação, mas não a vontade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que hoje, isso parte do seu coração, isso parte da sua posição, isso parte daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você compreende, daquilo que você entende, da posição que você toma diante a isso. Que hoje algo diferente pode não vai acontecer na sua vida. Eu creio, eu acredito. Mas você está dizendo algo que a palavra de Deus tem nos dizendo a todo instante. É claro, a palavra de Deus diz isso, a presença de Deus está dizendo isso. Eu estou sendo boca de Deus para a sua vida hoje, dizendo que o milagre pode acontecer sim, hoje e nesse exato momento na sua vida. Mas é uma cura, pode acontecer. Mas é um milagre no meu casamento, pode acontecer. Mas é um milagre na minha vida financeira, pode acontecer. Isso parte da minha posição, isso parte de como eu vou proceder, de como eu vou agir mediante essa palavra. Vai partir de mim. Se meu casamento está ruim, eu vou mudar primeiro. Se a minha vida financeira está ruim, então eu vou tomar atitudes primeiro. Eu preciso tomar atitude. Não vou esperar cair do céu uma resposta. A palavra foi dada. Então o que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar a minha postura. Então eu vou mudar. Parte de mim. A partir de agora o milagre já está acontecendo. E a resposta virá no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus.